Vocês viram aí, quando foi passar aumento de imposto, todo mundo se juntou para votar contra a população. E hoje nós pagamos a maior alíquota na carne porque os deputados se acovardaram e fizeram a Assembleia Legislativa do Estado ser um puxadinho do governo do Estado. Porque a classe média aqui no nosso Estado, ela é quase nula. Ou você é funcionário público e recebe muito bem, ou você é pobre e recebe quase nada. A classe média aqui, que é o meio, não tem ninguém. Por isso também que nós somos o Estado que mais gasta com folha do pessoal e ninguém fala disso. E ninguém vai falar. Vamos ser sinceros aqui. Se o prefeito, ele quer mais crédito, quer mais dinheiro, tem que passar por essa casa. Porque se o orçamento que é dado não passa por nenhuma revisão dessa casa, para que nós estamos aqui, meus caros? Para fazer discurso aqui na tribuna? Para ter um gabinete com 13 assessores? A gente está aqui para legislar e cada um tem que ter a obrigação de representar a parcela da população que votou em vocês. Como diria Mahatma Gandhi, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Para iniciar, eu quero citar aqui uma frase do grande Júlio César, que ele fala o seguinte: os soldados mais fortes não são descobertos em tempo de paz, e sim resistindo em meio suas lutas. E o que isso significa? Significa que a pessoa, o vereador, ou você, cidadão comum, que nos acompanha do outro lado, o seu brio, a sua honra, ela não é medida quando você se coloca à disposição de lidar apenas com pensamentos que convergem com aquilo que você acredita. Não é apenas provada em momentos em que você não se coloca à prova ou cria resistência em algo difícil, mas apesar de tudo, é algo que você acredita. Aguardem nos próximos dias, aguardem nos próximos meses, que por esta razão, por acreditar naquilo que eu venho pregando, por ter princípios e por seguir com os meus valores, eu irei talvez ser muito castigado aqui nessa casa. O que eu tenho para especular aqui para vocês hoje é o seguinte: vocês viram que foi amplamente noticiado na última semana um contrato que foi suspenso e teve efeito imediato em relação ao governo do estado, numa licitação de 200 milhões para o Hospital Metropolitano. E o que aconteceu aqui? Uma empresa, ela fez a oferta para entrar na licitação com a quarta melhor oferta para entrar na licitação. Isso aí já ficou um tanto curioso. Não satisfeito com isso, a empresa ganhou e dentro desse contrato foi identificado ali possíveis irregularidades e por essa razão foi suspenso e agora vai correr investigação. Vocês se espantam? Eu não me espanto. Tá vindo do Partido dos Trabalhadores. Se vem do Partido dos Trabalhadores, no mínimo é para que todos aqui fiquem atentos. Um dos princípios do conservadorismo, acredite se você quiser, tá? Para quem leu aqui os clássicos, quem leu aqui Edmund Burke, quem leu John Locke, sabe que o princípio do conservadorismo não é ir para a igreja. O princípio do conservadorismo não é ser de direita. O princípio do conservadorismo não é seguir o Trump, não é seguir Israel, não é seguir o Bolsonaro. O princípio do conservadorismo é o seguinte: ser cético enquanto aos políticos. E o que significa ser cético enquanto aos políticos? É que você não deve dar carta branca para nenhum político, é que você não deve outorgar poder o suficiente sem legitimidade para nenhum político. Pelo contrário, você tem que contrariar, você tem que buscar cobrar os políticos e ainda assim, seja o político que você votou, que você apoia, você não deve transgredir com o que você acredita em detrimento daquilo que foi imposto. Conservadorismo não é sobre nenhuma dessas outras coisas. Eu sei que às vezes confundem para a população, é tudo muito novo, falar sobre ideologia, falar sobre perspectiva política, mas conservadorismo em seu pensamento nu e cru é sobre ceticismo político, sobre também você pegar algo que você recebeu dos seus antepassados, restaurar aquilo e transformar, entregando para as próximas gerações da mesma maneira da qual você pegou, preservando a luta daqueles que já passaram. Levando em consideração ainda, porque eu vim especulando aqui para vocês a respeito do governo do estado, eu vi que a excelentíssima governadora, junto com o possível pré-candidato a governo do estado, Cadu, estavam comemorando nas redes que o estado do Rio Grande do Norte passou a ser o único estado do Nordeste com mais carteira assinada do que Bolsa Família. De fato, isso acontece. Só que, por que isso aconteceu? Porque o governo passou a investir mais? Porque o governo cortou os gastos? Porque o governo diminuiu impostos? Não. Porque tudo isso não aconteceu. O governo continua sendo o estado que mais paga folha de pessoal do Brasil, aumentando já, acho que 12, 14 percentuais acima do que já foi colocado no último ano. E aí, é uma coisa muito curiosa também, porque vocês ficam naquela situação de que a Assembleia deveria ser um freio e contrapeso do governo do estado. Isso não existe, tá, pessoal? Você quer um exemplo disso? Mesmo a Fátima cometendo irregularidades à luz do dia, nua e crua, ninguém se manifesta a respeito disso. Eu protocolei uma peça de impeachment muito robusta, mostrando ponto por ponto como a Fátima descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, gastando muito mais do que deve. Tentei procurar o presidente da Casa da Assembleia Legislativa, levei 2 tocos. As 2 vezes ele marcou comigo, quem me recebeu foi o chefe de
gabinete. Aqui fica muito claro que é muito mais por conveniência e pouca vontade política de tentar fazer a coisa certa. Então parem com essas coisas de que a Assembleia Legislativa é um freio contrapeso contra os partidos dos trabalhadores, porque não é. No final do dia, quando é precisa, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte é um puxadinho do governo do Estado. Vocês viram aí, quando foi passar aumento de imposto, todo mundo se juntou para votar contra a população. E hoje nós pagamos a maior alíquota na carne porque os deputados se acovardaram e fizeram a Assembleia Legislativa do Estado ser um puxadinho do governo do Estado. Levando em consideração que aumentaram o imposto, que foi o ICMS, a folha de pagamento continua sendo a maior do Brasil. O que fez com que a CLT ultrapassasse Bolsa Família aqui no Estado? É muito simples. O sufoco e a resistência dos empresários que ainda se mantêm de pé em tentar fazer esse Estado dar certo. Porque, mais uma vez, nós aqui do Rio Grande do Norte, nós temos os piores índices de desigualdade do país. E por que isso? Porque a classe média aqui no nosso estado, ela é quase nula. Ou você é funcionário público e recebe muito bem, ou você é pobre e recebe quase nada. A classe média aqui, que é o meio, não tem ninguém. Por isso também que nós somos o estado que mais gasta com folha de pessoal e ninguém fala disso. E ninguém vai falar. Vamos ser sinceros aqui. A Assembleia Legislativa, para que tenha um renovo ali, para bater de frente de fato, com qualquer governo que seja, tá? Não é aqui só o Partido dos Trabalhadores. O governador que entrar e não fizer o dever de casa, tem que ter supressão também da Assembleia Legislativa. E esse dado sobre a desigualdade do estado do Rio Grande do Norte ser um dos maiores do Brasil, não é a minha opinião, não é um fato que eu tirei da minha cabeça, não são historinhas que eu criei enquanto dormia. Isso aqui são dados do IBGE, são dados oficiais. Então, pessoal, no final do dia, vamos ser sinceros, olhem o cenário que está acontecendo, vamos ser sinceros, ninguém liga pra nada. Ninguém liga pra nada. O governo tá gastando como quer. Provavelmente, dependendo do que aconteça na situação daqui das próximas semanas, se a gente aprovar o remanejamento de orçamento de 40%, que vai ficar algo na casa de 12 bilhões, o prefeito remanejar, também vai ser um remanejamento como quiser. Tem algumas diretrizes, mas no final do dia a gente sabe como é que vai ser. E aí uma resposta, e aqui eu acho que o exemplo mais claro a respeito disso, de que essa casa não pode perder força, é justamente o projeto que veio hoje, que a prefeitura está pedindo prorrogação do empréstimo para poder lidar com obras de infraestrutura e drenagem. O que tem que acontecer é isso. Se o prefeito ele quer mais crédito, quer mais dinheiro, tem que passar por essa casa. Porque se o orçamento que é dado não passa por nenhuma revisão dessa casa, para que nós estamos aqui, meus caros? Para fazer discurso aqui na tribuna? Para ter um gabinete com 13 assessores? A gente está aqui para legislar e cada um tem que ter a obrigação de representar a parcela da população que votou em vocês. E eu tenho certeza disso. Eu aqui, por muitas vezes, me disponho, mas eu me disponho porque quem me colocou aqui foi a população e eu entrei aqui com sentimento de revolta. E sim, eu sou revoltado e deixo claro isso. Eu nunca gostei de política, eu nunca tinha votado na minha vida e eu só entrei aqui para fazer a diferença. Então, jamais colocarei meu mandato a ser incoerente com o que eu acredito, jamais venderei minha opinião e jamais irei transgredir com aqueles que acreditaram no meu trabalho e continuam acreditando e me dando apoio mesmo em meio ao caos. Semana passada eu dei 2 depoimentos para a Polícia Federal, dei mais 2 depoimentos à Polícia Civil. Isso ao troco de quê? De acreditar naquilo que eu sempre me dispus a fazer, a ser um vereador que realmente defende o interesse público, que honra os seus eleitores e que, acima de tudo, está fazendo isso mesmo sabendo que é um trabalho desgastante, é um trabalho por muitas vezes injusto, mas sempre confiando nos desígnios de Deus, que em algum momento eu acho que essa realidade pode mudar e a mudança ela vem a partir de nós. Como diria Mahatma Gandhi, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Muito obrigado, senhor presidente.